Olá, sejam todos muito bem-vindos. No programa Bate-Papo Penha Online de hoje, nós vamos conversar com a arquiteta Janete Krieger. Acho que todo mundo já conhece ela, não? Quem não conhece vai conhecer hoje um pouquinho mais profundamente dessa profissional do ramo da arquitetura, do design, né, Janete? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Alex. Obrigada pelo convite. Obrigada pela paciência de me ouvir. Hoje vai, né? Porque a gente já teve episódios aí de várias tentativas de entrevista, né? A gente chegou a fazer e tal, nunca deu muito certo. Mas hoje vai. Até teve uma vez, inclusive, que a gente gravou durante a pandemia, que eu esqueci de ligar o teu áudio. Tu lembra disso? Não. Tivemos que refazer a entrevista. Mas a gente sempre consegue, no final dá sempre No final sempre certo. vai, né? Vamos aqui a nossa vinheta e já já a gente começa. Então, a Janete é arquiteta e até pouquinho tempo atrás ela fez parte do Conselho Municipal da Mulher, né? Atualmente ela faz parte do Concidade de Penha também, do conselho, né, da cidade, e mais coisas, né? Janete é multitasking, né, que nem eu, faz várias coisas ao mesmo tempo. Queres falar um pouquinho mais pra gente sobre o que atualmente tu está fazendo, para depois a gente voltar um pouquinho no tempo? Bom, o que atualmente eu faço muito retrofit, né? Faço muito projeto, trabalho bastante na área de arquitetura, mas paralelo a isso também sou participante do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, né? E nós temos as reuniões, enfim, todo um trabalho que é feito na sede do CAU em Florianópolis. Uhum. Por isso que várias vezes você já deve ter observado as minhas idas a Florianópolis. Já. Não sempre, né? Não são sempre motivadas por isso, mas boa parte das idas a Florianópolis são para as reuniões e compromissos, né? Ligados ao Conselho de Arquitetura. Sim. E também estou fazendo um MBA em Gestão e Tecnologia de Obras, que comecei em 2020, na metade de 2020, mais ou menos, durante a pandemia. E foi o ano passado e agora esse ano devo concluir este MBA, assim, me especializando, né, cada dia mais nesse mundo que eu tanto trabalho, né, que é você pegar a técnica e transformar os espaços, né, para novos usos, para novas necessidades. Não só como reforma, né? Que eu acompanho teu trabalho, tu pega uma casa antiga, de certa forma abandonada, e transforma aquilo numa coisa incrível, né? Teu trabalho também é esse. Só fazendo um adendo aqui, vocês estão vendo a Janete Krieger aí atrás na Câmara de Vereadores de Penha, mas ela não é vereadora, tá? Só foi uma participação que ela fez esse ano. Foi na Semana da Mulher, né? Foi na Semana da Mulher, eu ainda participava do conselho, e aí eu fui fazer uma fala, né, em detrimento a toda a situação e em defesa também das mulheres, mas também para trabalhar e desenvolver sempre a gente deve levar conscientização às pessoas, Claro. o respeito à mulher, o respeito ao ser humano. Sim. Falar nisso, né? Respeito à mulher. Hoje tu alcançou aí um patamar no teu segmento, e como eu acompanho bastante aí as tuas redes sociais, eu vejo o quão importante, né, são os trabalhos que vens realizando, não só aqui em Penha, mas também na região, até Balneário Itapema, também eu sei que tu atua em toda essa região, né? Mas, enfim, a pergunta é, falando um pouquinho mais profundamente da tua vida, né? O que te levou, né? Eu estive conversando com o Jorge Luiz, aqui da Câmara de Vereadores, essa semana também, e eu gosto de ir um pouquinho mais a fundo na vida da pessoa, né? Para todo mundo conhecer um pouco mais da pessoa, não só da profissional. A Janete Krieger, ela é natural de Blumenau, né? Blumenau. Mas veio para Penha novinha. Bem criança. Se considera, é penhense, não nem se considera, é penhense. Né? E aí, o que te levou para esse ramo? E a Janete Krieger estudou em que escolas aqui em Penha? Eu estudei na Armação, estudei ali na praia de Armação, depois fui estudar em Pissarras e Armação, depois no Paiva. Sim. Aqui também na Raquel, né, estudei lá na praia de Armação, acho que era João Batista, né, que chamava, daí fui estudar em Pissarras e depois eu fui para Itajaí, fui estudar lá. Porque eu sempre tive comigo desde criança, aprendi isso em casa e levei isso comigo até minha vida adulta,
que a mulher ela precisa ser autossuficiente, ela precisa ter a sua profissão. Escolha o que ela escolher, né? E nunca tive como ideal de vida ter alguém para me sustentar ou ter alguém para me governar, me guiar. Então, sempre tive isso comigo de ter que ter o meu trabalho, ter que ter minha profissão. E aí, meu avô foi pedreiro, meu pai foi pedreiro, então eu cresci, se é que dá para se chamar uma mulher de 1,50 m cresceu, né? Mas fiquei adulta, né? Trabalhando nesse mundo bastante masculino. Teu avô era pedreiro, então? Meu avô era pedreiro. Que era o seu Hubert. O seu Hubert. Isso, o que seu mais Hubert tarde a gente vai chegar lá, deu o nome ao espaço que tem no teu escritório. Isso. E aí, inclusive, o meu avô participou da reconstrução da igreja do centro de Penha. A igreja que antes era Nossa Senhora da Freguesia, a localidade, agora é o centro de Penha. E meu avô participou dessa construção. E na realidade, se você for ver, se a gente for levar um pouquinho dessa questão da história, muitas das construções que começaram a acontecer aqui na década de 60, 70, quando o turismo começou a ganhar força no município de Penha, foi com pessoas que vieram das cidades, Pomerode, Indaial, Timbó, vieram para cá e passaram a trabalhar aqui como operários da construção civil. E foi nisso que meu avô veio para cá, foi nisso que meu pai veio para cá, ele veio bastante jovem, e daí depois eu nasci em Blumenau, minha família é toda de Pomerode, né? Eu nasci em Blumenau por questões de hospital, essas questões logísticas. Ok. E daí eu vim para Penha, bebezinha ainda, e aqui fui criando essa minha vida, né? Aprendi a falar português com mais ou menos uns 6 anos de idade, então eu convivia, imagine, falando de quase 40 anos atrás, porque esse mês eu ainda faço 46 anos, né? Então, imagina, há 40 anos atrás, Penha era muito diferente, era muito menor. E eu convivia com o meu grupo familiar, né? Que eram parentes, enfim, pessoas que falavam alemão. Sim. Você imagina como é que foi o primeiro dia de escola? Eu me senti em outro mundo, não sabia nem o que as pessoas estavam falando. E aí eu sempre cresci com essa questão de que a mulher ela precisa trabalhar no que ela gosta, no que ela se identifica. Isso que aconteceu aqui em Penha ainda, de tu ir para o grupo escolar falando alemão, aconteceu aqui em Penha ainda. Olha que interessante. Sim. E, apesar da tua idade, 46 anos, como tu acabou mesmo de falar, é interessante isso, porque meus tios, que eram de Luiz Alves, né? Quando eram crianças, obviamente, também iam para a escola, mas isso em 60, talvez, também eram até ameaçados pelo professor, tinham até mais nervosinho, que tentou levar uma enxada para a escola uma vez, para bater no professor, para matar o professor, não sei, porque o professor batia nele, que só falava alemão, né? E aí acabou forçadamente. O que foi aquela época do que o Getúlio Vargas fez, né? Que nacionalismo e tudo mais. E isso acabou acontecendo aqui. Tu acabou vivendo isso aqui. Então... Apesar de que assim, né? Eu não cheguei, ninguém correu atrás de mim com uma enxada. Não, mas né? foi isso que eu quis dizer, né? Mas isso que eu digo é essa questão. Não, eu sei, isso era forte. E eu tive dificuldades de lidar com tudo isso, né? Isso me fez ser uma pessoa mais forte. Porque eu tive que aprender o português, eu tive que aí raciocinar. Eu não era alfabetizada em alemão por questões óbvias, né? Era uma criança. Mas você tem que passar a aprender aquela língua e ser alfabetizada nela ao mesmo tempo. Então, ali com 13, 14, talvez até uns 15 anos, eu inclusive ainda falava caro, caroça, bolacha. Eu não conseguia perder o sotaque. E aí nós tivemos um professor que todo mundo que é da armação sabe, que é um professor de português, né? O professor Ricardo. E ele dizia para mim, mas você tem que treinar para conseguir perder o sotaque, para que você consiga falar bem o português e consiga escrever bem. E ele me disse isso muitas e muitas vezes. E aí eu fui fazendo esse treino de falar o português corretamente e melhorar, e conseguir melhorar a escrita, conseguir melhorar a fala. E eu lembro que quando eu fui estudar no São José, sei lá, tinha 16 anos talvez, a minha primeira redação eu tirei 2,5, sei lá, quase um troço. E daí ela falou para mim, você precisa ler muito português para que você consiga
abrir isso. E aí eu comecei. Eu já lia, mas aí eu lia coisas muito infantis, ou enfim, assistia coisas em alemão. E aí eu comecei a ler muito em português. Muito, comecei a ler muito. Para que eu pudesse desenvolver e melhorar esse vocabulário. E aí hoje, tranquilo, obviamente, né? Sim, já passou muito tempo. Sotaque nenhum hoje. E aí hoje consigo escrever bem, falar bem. Obviamente que eu terminei aquele ano, né, do estudo, eu passei a tirar 8,5, 9 nas redações. Por quê? Porque ela pegava no pé, ela ensinava, mas eu também tive que fazer toda essa evolução, porque eu acho que a questão da superação, porque todos nós temos desafios. E todos nós achamos que não somos capazes de fazer alguma coisa. Uhum. Todos nós achamos que somos... nós nos minimizamos muitas vezes. É porque eu só tenho 1,5 m. Não, e daí? Entende? Só tenho 1,5 m, pronto. É isso. E depois passaram-se aí alguns aninhos falando em superação. Esse apenas 1,5 m teve que ser muito forte diante de uma situação que a vida te colocou também. Foi um acidente, né, Junete, de trânsito? Sim, eu tinha 20 anos na época. Eu tinha 20 anos quando eu sofri esse acidente. Foi na BR, a BR ainda não era duplicada. Eu acho. E a BR ainda não era duplicada. E foi um acidente, batida frontal, uma pessoa do carro morreu na hora, enfim, foi bem complicado, assim, né? Eu tive várias fraturas, eu tive que reaprender a comer, eu tive que trancar a faculdade, eu estava no segundo semestre da faculdade, aí eu tranquei, andei de muleta, andei de cadeira de rodas e tal, e fui indo, fui fazendo todo aquele trabalho de tratamento odontológico, fisioterapia, psicologia, para conseguir lidar com tudo isso, né? Acabei influenciando a minha irmã a virar fisioterapeuta. Porque ela me acompanhava em tudo, porque eu tinha certas limitações quando eu voltei para a faculdade, no primeiro ano, principalmente, até de andar assim direito, com firmeza. Eu fiquei muito magra. Eu fiquei pele e osso. Era um tisco. A tua irmã chegou a ir fazer a fisioterapia para te ajudar a tratar? Não. O médico ensinou tudo para ela. Então, ela cuidava de mim em casa, porque eu tinha que fazer exercícios diários. Certo. Tá? Além da fisioterapia. Aí quando eu voltei para a faculdade, precisava fazer outros tratamentos, porque como eu fiquei hoje eu tô mais cheinha, mas na época eu fiquei pele e osso, então eu fiquei muito fraca fisicamente. Então eu precisei fazer atividades, tanto atividades físicas quanto tratamentos de fisioterapia especializados para ganhar força muscular, para ganhar equilíbrio, para desenvolver tudo isso. Eu desenvolvi a labirintite, né? Essa eu carrego até hoje. Eu fiquei muito fraca, eu não conseguia subir uma escada, né? E um dia ela me acompanhava em tudo. Na psicóloga, na dentista, no médico, tudo precisava ir. Um dia ela foi comigo no centro de fisioterapia. Uhum. Ela olhou e falou: é isso que eu vou fazer da vida. Eu, oi? Mas isso? Aí, claro, obviamente, são pessoas debilitadas, né? E eu não levo o menor jeito. Ela falou: é isso. Eu falei: então pronto, é isso. E aí ela foi, fez a faculdade e ela é fisioterapeuta até hoje. E tem verdadeira paixão pelo que faz. Né? E eu me recuperei. Uhum. Olha, interessante, eu não sabia dessa história. Uhum. Antes de mais nada, só lembrar aqui, fazer uma observação. Antes de a gente começar, eu perguntei para ela se podia tocar nesse assunto, né, gente? Porque é um assunto bastante impactante aí para quem passa, só quem passa para saber, né? Uhum. Como a gente estava falando agora há pouco aqui, eu já tive síndrome do pânico em determinado momento, ela também desenvolveu, não foi pânico, foi falou? Mas eu tive durante bastante tempo síndrome de pânico para entrar num carro. Eu tive dificuldades incríveis para entrar num carro, né? E aí a minha cara metade na época, que era meu namorado e hoje ele é meu marido, pai dos meus filhos, né? Ele teve muita paciência também para lidar com isso. Andávamos trechos e eu ia aos poucos conseguindo andar de carro, contanto que por um bom período de tempo eu conseguia andar só com ele de carro, porque eu sabia que se eu precisasse parar, a qualquer momento ele pararia. Ele te entenderia. Só que aí acabou que, por eu saber disso, eu ia. Aí nós íamos, viajávamos, né?
porque no começo precisava parar. Aí, enfim, depois fiz um longo tratamento dentário para me recuperar, uma série de coisas, e depois tivemos o nosso primeiro filho. E aí meu pai chegou para mim e falou assim: bom, agora você precisa dirigir. Até porque o meu psicólogo já tinha falado. Ele disse: ó, para você se recuperar desse trauma, você precisa dirigir. Eu sempre tive vontade de dirigir, mas eu sempre achava que não ia dar para mim. Por quê? Porque aquela questão da superação. Será que eu vou conseguir fazer aquilo? Será que eu vou conseguir dirigir? Por mais que o psicólogo tenha falado, por mais que minha cara metade falasse: olha, eu adoro andar na estrada, então vamos lá. E meu pai dizia: olha, eu não vou mais poder ficar te levando, que eu andava com ele nas obras. Só que daí, a partir do momento que você tem filho, você tem que fazer outras coisas, não só ir para obra com ele. E aí ele chegou para mim e falou: você precisa dirigir. Mas ali, no momento do acidente, tu não dirigia? Tu nunca tinha dirigido? Já tinha dirigido. Ah, eu pensei que tu tinhas, aprender a dirigir e reaprender a entrar no carro. Não, tu já sabia. Não, eu dirigia, só que assim, ó, eu tinha tido apenas assim aulas, tinha dirigido pequenos trechos, eu não cheguei a fazer carteira. Entendi. Porque eu fui logo morar fora muito jovem, né? Fui morar em Curitiba, depois fui morar em Blumenau. E aí eu acabei não. Só que assim, a gente aprendia a dirigir em estradas do interior antigamente, né? Uma coisa que hoje não é mais correta, bom, naquela época já não era, né? Mas era um hábito mais comum. E aí dirigi poucas vezes e sabia que gostava daquilo. Meio que assim, você toma um copo de cerveja, você sabe que você vai gostar daquilo ali, né? Mas enfim, aquilo passou, daí eu fui morar fora, nunca mais andei de carro. Não cheguei a tirar a carteira de motorista, né? E aí, enfim, tivemos o filho, eu já tinha lá 20 e tantos anos, né? Que meio assim, mais avançado. E aí meu pai falou pra mim, eu falei: não. Aí eu inventei a história que eu não tinha dinheiro. Aí paramos na frente da autoescola, ele falou aqui, ó, pega o talão de cheque e vai lá dentro e faz a sua matrícula. Acabaram-se as desculpas porque, né? Eu ia falar o quê? Sim. Eu ia falar o quê? Eu entrei, fiz a minha matrícula e fui lá, daí eu lembro que na primeira aula prática, fiz aula teórica, tirei nota boa, tudo já, né? Eu fui fazer minha aula prática. Uma pessoa que era até amiga de escola. Cheguei pra ela e falei 1000 coisas. Falei: isso aqui é o seguinte, me aconteceu isso, me aconteceu aquilo, me aconteceu isso, quê? E fui falando, né? Eu já falo pelos cotovelos, pelo joelho, por tudo. E fui dizendo pra ela: olha, não vou conseguir dirigir por causa disso, daquilo, porque eu tive um acidente, porque eu tive não sei o que e tal. Ela assim: tá bom, beleza. Bota 5 mil no carro e vamos. Aí eu olhei pra ela, enfurecida, e falei: tá bom. Liguei o carro, peguei e saí do pátio da escola e fui embora. Daí ela assim: e vamos andando, conversando, andando pela cidade. E daí ela dizia: entra aqui, entra ali e tal. Aí quando a gente voltou, ela falou assim: cadê aquela história toda? Eu falei: mas que história? Mas é óbvio, eu tenho meu trauma, eu tenho não sei o que. Ela assim: se andou 1 hora, se tagarelou 1 hora, andou pela cidade inteirinha e eu falei: pois é, né? Não lembrei. E foi embora. E daí, de lá pra cá. E aí fui indo aos poucos aprendendo a andar na BR. De novo andava um pedacinho, precisava parar, dirigia um pedacinho, precisava parar. Até que um dia saí cedo de Itajaí. Resolvido. Não. Ainda não? Porque eu tinha medo da noite, porque o acidente foi de manhã ainda era escuro. Tinha mais da noite. Aí saí cedo de Itajaí para chegar em casa no claro. Aí caiu um caminhão em cima da BR, ali nos Navegantes. Caiu da grande para pequena. Não, na ponte. Caiu um caminhão. Sim. Okay. Trancou tudo. Sentido Joinville, Blumenau, Porto Alegre, Florianópolis, tudo não. Em cima da ponte mesmo. E aí eu saí 5 horas de Itajaí. 7h30 eu ainda não tinha acessado a BR. Teve mais essa superação pela frente então ainda. Exato. Liguei para a minha cara metade e falei: olha, aconteceu isso, já botou.
que eu faço? Ele respondeu, dirige. Aí, obviamente, né? Dirige como? Aham. Né? Ele falou, tá, eu não tenho como ir até aí. Caiu um caminhão em cima da ponte. Eu tô vendo aqui na internet. Uhum. E aí aí tiraram o caminhão, limparam e tal, mas tu imagina, quando dá um acidente desse, o nó que dá em Itajaí, Ilhota, Blumenau, Joinville, Florianópolis, para tudo, né? Sim. Perto do mundo dos Lagoa, cheguei em casa às 10 horas da noite. E aí teve que superar. Claro, porque escureceu, choveu, eu passei a ficar com medo de trovoada, escureceu, choveu, eu estava tendo que dirigir e eu não tinha outra opção, não tinha ninguém para me ajudar, para chegar e dizer para mim, olha, eu vou pegar o carro para você. Tinha uma pessoa comigo, essa pessoa tá dormindo, acordou quando estava em tempo. Uhum. E aí, então eu sempre Superou. digo, superei 99%. Porque tudo que nós temos, nós guardamos numa caixinha o resto da vida, né? Tanto de bom quanto de ruim. Mas se a gente aprende a não abrir aquela caixinha, se a gente aprende a não abrir aquela gavetinha, a gente vai começando a aprender a lidar com as situações, né? Porque não se apaga nada, a gente não esquece, mas a gente aprende a lidar com elas. Entendi. Olha, forte, hein, gente? Foi uma palestra até aqui, não? De superação. Vai de cada um conseguir extrair, né, a importância da superação, a importância do tentar, né, a importância do recomeçar. E aí, para a gente não entrar em mais muitos detalhes ainda, só vou concluir o que eu falei antes, né? Eu não estou sendo indelicado aqui puxando esse assunto à tona, né? Eu conversei com ela antes, se a gente podia entrar. Eu nem sabia da gravidade desse. Foi bastante grave. Ela não falou detalhes aqui, mas, né, quebrou o rosto todo, né? Machucou o nariz. Ela tem implante, ela falou. E hoje está aí. É um expoente do setor dela, do segmento dela aqui no litoral todo, né? E se tivesse em algum momento se entregado, hoje não estaria, né, à frente. Inclusive, agora, eu sei de uma fofoca aí, não sei se eu vou falar. Me falaram que a Janete recebeu um convite aí para ser modelo. Não posso. Posso falar? Não. Se não puder, eu já digo, é brincadeira. É brincadeira. É brincadeira? Então não vou continuar. Ou será que não é brincadeira? Vamos deixar no ar. Vamos deixar no ar. Vamos deixar no ar. É que eu recebi tantos convites ultimamente, Uhum. né, que isso a gente não pode contar, que se a gente fosse levar todos esses convites para frente, né, imagina o quanto a gente ia impactar muitas pessoas aqui, né? Porque todos os convites foram sempre muito bons, né? Mas eles incomodariam talvez algumas pessoas, né? Então vamos ver o que o destino aí nos... Nem tudo que reluz é ouro, né? É um forte ditado. Tudo que bate no tambor faz barulho. Certo. Né? Às vezes não é bom fazer muito barulho. Às vezes não é bom. Mas então, avançando um pouco, né? Chegando a profissional Janete, que a gente está vendo aí ao fundo, ó. Tá aparecendo? Tá aparecendo. Vocês têm aí ao fundo. Essa é laje treliçada que fala, né? O nome não. Essa aí era uma laje treliçada. Nossa, ó, acho que eu já posso. Será que eu tenho o dom? Quem sabe, tô precisando de gente para trabalhar no escritório. Porque tu sabe que com esses novos projetos aí que tu tá a par. Eu quase. Preciso de braço. Eu aqui à frente do Pen Online tenho bastante tempo para estudar outra coisa qualquer. Outra coisa que não seja jornalismo, né? A gente tá vendo imagens aí da Janete ao fundo atuando, né? Essa casa aí é a Betina? Não. Ou eu estou enganado? Não. A Casa Betina foi um retrofit. Isso aí é uma casa nova. A Janete dá nome para as casas, né? Por quê? Explica isso para nós, por favor. Por que eu dou nome? Bom. Nome de mulheres ainda, né? Mas aí é outra história. Vai lá que nós temos tempo. O que acontece? Bom, quando você começa a ser, de certa forma, expoente no segmento, os arquitetos eles dão nome para suas casas. Enfim, daí as casas tinham nomes variados. Nome de cidade, nome de ano, né, era um número, ou era o nome de alguém da família, ou sobrenome. Mas isso não tem identidade, né? Então você precisa ter uma identidade. E na época, a minha assessora de imprensa, também mulher, ela falou, nós precisamos organizar isso. E aí, eu tenho muitas clientes mulheres, né, casadas, enfim, não necessariamente sozinhas, mas elas são que nem eu, assim, tomam a frente das situações. E aí o que começou a acontecer?
Ela falou, poxa, mas você chama a casa pelo nome da mulher. Bom, então vamos dar nome de mulheres. E foi aí que tudo começou. E daí nós trabalhamos isso como uma identidade visual, identidade de marca, né? Não visual, uma identidade de marca que passou a ter todos os nomes de mulheres. E também com essa questão assim de mostrar que o feminino é possível, né? O feminino deve ter o seu espaço. E quando você começa a fazer todo esse trabalho, e acaba que fica divertido, né? Você ter esse nome, e as mulheres se identificam, fica uma coisa leve, né? Fica agradável. E pegou. As pessoas, quando se direcionam a mim, né? O cliente chega para mim e fala, o casal, a cliente, enfim, eu quero a minha casa igual a casa Helena, eu quero a minha casa que você fez lá na casa Betina, eu quero que você fez na casa, tem a casa Márcia, então todas elas têm o nome, e as pessoas acabam se identificando, né? Aí eu gostei do que você fez em tal casa. Isso tudo dá para acompanhar aí pelas redes sociais da Janete. Só jogar já aqui na tela de vocês, aqui embaixo. Aqui, né? Cadê? Aqui, ó. Ali. Vai passar o nome dela. Janete, escreve UE, né? Janete Cru, EG. Muito simples, tá? Ali é só copiar. Tem no YouTube, o canal no YouTube é o teu nome, mas tem uma continuação. Obra de Arquiteta com Janete Krieger. Isso, é o contrário daí, né? E daí tem o Instagram, tem o Facebook, que dá para acompanhar todo esse trabalho aqui da Janete. Tem blog, tem TikTok, tem site, tem bastante coisa aí. Sim. Dá pra... Tem conteúdo, né? Não só para quem é do segmento, para quem gosta do segmento, mas dá para se inteirar muito, porque todo mundo uma hora precisa de uma reforma. E saber do que às vezes o pedreiro ou qualquer outro tipo de profissional está falando, saber o que cobrar, saber, né, até ideia para a reforma, encontra ali tudo isso mais um pouco, né? Agora, para a gente partir aqui para os finalmente, Janete, porque a gente tem... nós já estamos conversando, acho que 3 horas, né? Mais ou menos. Antes da gente começar a gravar, para você ter uma ideia. E a gente tem bastante assunto para outros. Eu acho que eu já convido aqui desde já, para a gente fazer outras conversas outro dia sobre outras coisas, inclusive sobre essas obras que estão sendo realizadas aqui em Penha no momento, questão de asfalto aí que está dando problema e tal. Mas tem obras de mobilidade urbana que hoje não vai dar para a gente falar sobre isso. Enfim, tem a região aqui, Itajaí Navegantes, tem a questão do rio ali, do túnel, que também tem a questão do metrô, podemos dizer assim, que vai vir de Bombinhas até aqui em Sarras, né? Que tem essa questão que vai ligar até Luiz Alves, né? Quer dizer, a gente tem bastante, que hoje a gente pensa e fala, como é que vai passar um túnel embaixo do rio Itajaí-Sul? É possível? Vou conversar aqui com um profissional da área, né, da construção, para entender como é que poderia ser isso. Mas isso é um papo realmente para outra história, para outro momento, né? Eu queria entrar agora, gente, falar um pouquinho para vocês, quem acompanha aí as redes sociais do Penha Online, o portal, sabe que a Janete Krieger também agora há pouquinho tempo dispôs do Espaço Cultural Hubert, que é uma área que fica anexo ao escritório dela, na Avenida Júnior Krause, um pouquinho antes do antigo Provese, né, na Avenida Júnior Krause ali, que ela abriu um espaço cultural ali com livro, com CDs, acho que fita VHS também, né? E não ainda, mas tipo bastante coisa vintage também, mais cultura de um modo geral, né? E aí acabou depois ela fazendo uma alteração ali no modo de abordagem e voltando um pouco mais esse material para arquitetura, né? Como é que está essa mudança agora, Ju? Bom, quando a gente fala de arte, de cultura, de arquitetura, muitas vezes as pessoas acham que isso é dissociado, que são coisas de mundos distantes, mas não são. Até porque a arte está dentro da casa, né? Assim como a casa precisa da arte, né? Para embelezá-la. Então, se você pegar enfim, as cavernas de Lascaux e Altamira, o que as pessoas procuravam? Na pré-história isso aí. Elas procuravam um abrigo. Mas dentro dessas cavernas, eles também fizeram desenhos. Isso passa a ser, além de uma arte decorativa, mas também eles transmitiram ali informações da sua realidade. Então, quando você pega uma casa, obviamente que ela é muito mais bonita se ela tiver uma arte na parede,
se ela tiver uma escultura, se ela tiver livros, né? Não somente para a leitura, mas também para a decoração, né? Você ter o artesanato, que é uma arte manual, né? Mas muito ligada a especificidades, não é, né? Não entra naquela produção em série, né? Da primeira revolução industrial, nós já estamos na quarta agora. Então, tudo isso harmoniza uma casa. Então, quando você fala em arquitetura, você fala em ornamentação, e a ornamentação vem dessa arte, do artesanato, da leitura, até porque é através da leitura dos livros que nós também transmitimos a arquitetura. Né? Ali ela era representada antes. Hoje nós estamos no mundo digital, né? Os jovens que estão aí com 20 anos para menos não tem mais tanto esse contato, né? Das coisas manuais, eles estão muito ligados ao digital. Mas a arte, a arquitetura, a pintura, a escultura, a literatura, elas estão todas no mesmo viés. Elas nos dão aconchego, né? Elas nos dão aquela proteção que é necessária. Porque se você fala, mas eu quero ouvir uma boa música, é um tipo de arte? Claro que é. Mas você precisa ter uma boa acústica em casa para você não incomodar o vizinho. Numa sala de espetáculos para que você tenha a percepção, que você possa escutar de maneira correta e de maneira agradável uma orquestra, ou um cantor, ou uma banda. Então tudo isso é arquitetura. Quando você vai a um estádio de futebol, por que ele é naquele formato? É porque foi estudada a arquitetura ao longo dos anos para entender que para você observar aquilo, para que você consiga apreciar aquilo que está sendo feito, seja um jogo de futebol, ou um beisebol, um vôlei, enfim, você tem a arquitetura envolvida, né? Então, todas essas coisas se encontram. E aí, na questão do espaço Huber, a gente tentou juntar essas coisas, né? E aí, antes a gente iria ficar mais voltado só para a arte, para a cultura, mas percebemos que não adianta, né? Porque a arquitetura, ela meio que está assim no cheiro da pele, ela corre nas veias. Aonde hoje o espaço Rubens antigamente era um depósito de obra, que ele passou por um retrofit, que é a coisa que eu mais faço dentro da arquitetura, que é transformar o espaço. E aí hoje então ele está bem voltado para isso, mas nós continuamos lá tendo livros, nós continuamos tendo DVDs, né, que são para aquisição. Temos as aulas de artes também, que as pessoas podem entrar em contato, enfim, fazer aula de história da arte, de desenho, e querendo ou não, para você fazer arquitetura, você precisa desenvolver o desenho, precisa desenvolver a história da arte, precisa conhecer a arte para conhecer a arquitetura e para fazer arquitetura de qualidade. E principalmente fazer urbanismo de qualidade, que é o que nós não temos, infelizmente, nas nossas cidades. O urbanismo falta nas cidades. Não são feitos planejamentos urbanos, são feitos arranjamentos urbanos. E assim essas cidades elas vão crescendo, não se desenvolvendo, elas crescem em número de pessoas, em número de construções, e você não entende que isso tudo é um ser vivo que se articula. As pessoas acham que a segmentação de tudo é a solução. Mas quem de nós é totalmente segmentado? Você só come uma coisa? Não, mas você também toma água, você também vai ao mercado, você também vai à farmácia, você também pratica esporte. Então nós fazemos um pouco de cada coisa e nós vivemos dentro de uma cidade. Então quando você fala, mas você mistura as coisas, sim, porque nós somos misturados. Uma cidade é misturada. Ela abriga pobres, ricos, negros, brancos. Ela abriga pessoas com estilos diferentes que se locomovem de maneiras diferentes, né? Então, quando você entende que todos devem viver bem numa cidade, com segurança, com qualidade de vida, com qualidade educacional, você entende que uma cidade ela é praticamente um
um estado vivo, um ser vivo que recebe todos. É preciso muito trabalho sério e boa vontade para conseguir mudar uma cidade que começou sem planejamento. Né? Eu acho que a gente quase não tem isso no Brasil. Vamos falar de Brasília aí, né? Hoje a gente tem alguns Navegantes agora, parece que uma empresa está projetando um bairro planejado, como tem em Araquari, tem em vários lugares, né? Esse tipo Palhoça. de situação. Palhoça também. Mas, enfim, para pegar um bonde andando, digamos assim, como é o caso de Penha, como é o caso de Balneário Camboriú, que foi construindo, acabou com o Rio Marambaia, daí depois virou um canalzinho, um ribeirão, aí alagava toda a região central, alaga até hoje, né? Mas acho que 15, 20 anos atrás, quando eu morava lá, alagava mais ainda do que hoje, né? Enfim, de fato é preciso muita boa vontade e planejar metas, né? Porque tu não consegue resolver tão fácil assim o problema de uma cidade que já está tão verticalizada como Balneário Camboriú e Itapema, mas Penha ainda dá. Penha está começando a verticalização agora, né? Então é preciso muita atenção aí. Esses projetos, esses prédios novos já vêm com esses tratamento de esgoto próprio, né? Não sei até que ponto isso é totalmente eficaz, mas como a gente não tem saneamento básico aqui, é muito importante que parta pelo menos desse princípio, de eles terem o seu tratamento próprio, né? Bom, Janete, eu creio que com certeza a gente tem muito mais assunto para falar. A gente já te convidei, reforço o convite para ela vir aqui novamente para falar sobre esse tipo de situação num outro momento, né? Mas eu acho que hoje a gente vai ficando por aqui, né? E aí a gente volta a falar sobre qualquer outro assunto desse setor aí em outra situação. Gostaria que tu quiser deixar alguma consideração final então para a gente ir partindo para o encerramento. Podemos partir para o encerramento, mas a gente também podia deixar aberto ao público para que te mandassem sugestões de temas. Sim. O que você acha? Sim. Né? Também podemos fazer as pessoas mandarem dúvidas para a gente fazer respostas, enfim, ou tratar de algum assunto, porque apesar da arquitetura e do urbanismo ser uma atribuição de quem é formado nessa área, mas ela interfere diretamente na vida de todas as pessoas. Você, como você disse, eu sou jornalista, enfim, você pode não ser um arquiteto urbanista, mas o trabalho de um arquiteto urbanista faz diferença na sua vida, faz diferença na vida de um médico, faz diferença na vida de um farmacêutico, enfim, né? Então, é isso. Acho que foi muito bom a gente conversar. Ainda bem que temos cronômetro, porque senão as pessoas iam ficar vendo a gente na entrevista, no bate-papo até amanhã de manhã, né? E agradecer sempre por tudo, por você me receber. Imagina. Por termos sempre essa afinidade e por entendermos que temos uma coisa muito em comum, né? Que é saber e entender que as cidades precisam ser melhor olhadas, melhor cuidadas e melhor planejadas, né? Tá aí o assunto para o próximo. Exatamente. Lembrando que a gente transmite aqui o programa pelo nosso Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube, então está espalhado nessas redes sociais. E a gente põe cortes no Twitter, no TikTok, no Instagram oficial do Penha Online, que é outro, né? Esse aqui está na tela de vocês aí, @PenhaOnline TV ali embaixo. Mas o das notícias é o Penha Online com, né? Então a gente põe cortes lá também. E assim vai espalhando aí esse nosso humilde programa aqui, bate-papo. Eu digo bate-papo o nome dele porque entrevista é um negócio muito sério, né? Muito serião, muito sisudão. E não era essa a ideia de fazer algo muito sério. Gente, eu só posso agradecer a todos vocês mais uma vez aí por terem acompanhado aqui o nosso programa. E como eu falei anteontem, né? Na conversa com o Jorge, da Câmara de Pissarras ali, eu ainda não tenho exatamente dia programado. A ideia inicial é fazer tudo da terça, quarta e quinta, mas a gente vai, acompanhem, né? Acompanhem o Penha Online aí que vocês vão dando de cara aí com o nosso programa aí de vez em quando, até a gente definir e acertar os dias da semana, tá bom? Então, só para concluir aqui com a Janete, eu acho que para construir, para reformar, o bordão clichê, né? Chame a Janete Krieger, né? Não inventa moda, não tenta reformar aí da tua cabeça, tu não é profissional. Se eu quiser, até uma vez já te consultei, tu lembra? Eu tinha que dar uma mexida aqui em casa, perguntei umas coisas para ela aqui, vi que não era o momento ainda porque tinha umas questões de terra e tal, mas um dia vai. Um dia vai. Sempre vai. Então, peguem a dica, né? Só procura aí o contato da Janete nas redes sociais que vocês já vão achar. Gente, obrigado mais uma vez, a gente se vê aí
a qualquer momento, né? Acompanhe o PEN Online para receber as notícias e o bate-papo volta aí a qualquer momento. Grande abraço.